Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, cápsula de ovo onde o Yanin estava começa a se abrir. Isso foi incrível, eu já consigo sentir que minha força aumentou. Xiaoti fala que ele demorou muito. Ah, desculpa, é a minha primeira vez usando essa máquina. A propósito, onde é que tá o ciborgue? Xiaoti diz que ele foi para uma loja de eletrônicos para poder melhorar suas peças. Então, devemos esperar ele aqui ou como é que é? Xiaoti fala que o ciborgue diz que não há necessidade de esperar por ele. Ele vai encontrar eles amanhã. Já que esse é o caso, então para onde devemos ir agora? Xiaoti começa a puxar ele falando que vai levar ele para um quarto. Um quarto? Você não acha que isso é rápido demais? Eles começam a andar pela cidade. Uau, aquilo é uma baleia? Ela é tão enorme. Xiaoti diz que por ele ter chegado recentemente, ele provavelmente não tem um quarto. No submundo, todos podem receber um quarto de graça para morar. Você disse de graça? Nem dá mais vontade de voltar para casa. Tempinho depois, então esse vai ser o meu quarto. A porta começa a apitar e confirma a identidade dele. É tão simples assim? Xiaoti diz que isso é muito bom, embora o ambiente seja mediano. Xiaoti, muito obrigado, você tem me ajudado muito durante esse tempo. Ela fala que tá tudo bem, que vai ficar no quarto no final do corredor, que é pro Yanin cuidar muito bem dela no futuro. Por causa do jogo, o Yanin deve estar muito cansado, diz que ele deveria ir pra cama mais cedo. Certo, eu vou fazer isso, é melhor você descansar também. Bom, então eu vou indo, até mais tarde. Esse quarto, embora não seja tão grande, mas finalmente tem um lugar pra ficar agora. Ah, como é bom deitar numa cama macia. Eu não sei o que aconteceu com o vovô, mas depois que terminar de coletar as cartas, posso sair desse mundo dos fantasmas. Essa carta foi muito difícil de conseguir, quase não sobrevivi. Na verdade eu já tô morto. Eu acho que eu vou descansar um pouco. Amanhã vai ser um longo dia. Tempinho depois, na manhã do dia seguinte... Xiaoti, não faça isso. Sai daí. De repente alguém começa a olhar o Yanin pela janela. Malandro do ciborgue comprou uma câmera, diz que conseguiu encontrar o Yanin e que uma hora dessas ele tá dormindo. Vai até a casa dele e começa a bater na porta. Fica gritando do lado de fora falando pro Yanin acordar logo. Yanin já acorda no susto. Essa é a voz do ciborgue. Ei, ciborgue, espere um pouco, eu já levantei. Ciborgue fala pra ele não ter pressa, que agora ele vai ir pra casa da Xiaoti e acordar ela. Começa a levar o drone dele até a janela do quarto da Xiaoti. Xiaoti começa a gritar perguntando se quem tá fazendo isso é o ciborgue, que é pra ele tirar o drone dele dali. Mas o que tá acontecendo lá fora, hein? Minutos depois, ciborgue com o rosto inchado fala que tá cheio de energia hoje. Xiaoti fica brava com ele. Ciborgue acaba lembrando de algo que ele comprou no dia anterior. Fala que aquilo ali é pro Yanin e pra Xiaoti. Uma pulseira de reconhecimento correspondente. Contanto que eles usem isso, eles podem ser designados juntos quando entrarem no jogo. É muito útil. Sim, isso é muito bom. Dessa forma, nós três podemos entrar dentro do jogo. Xiaoti diz pra eles experimentarem usar essa pulseira. Nisso, eles vão indo pro banco de tempo. Nesse jogo de esconde-esconde aqui, você pode conseguir a carta 5 de espadas. A dificuldade desse jogo parece ser um pouco menor do que a do outro. E aí, como vai ser? Vocês vão querer entrar nele? Ciborgue fala que tá dentro, Xiaoti também. Então vambora. Enquanto isso, lá dentro do jogo de esconde-esconde, o cara fala que agora é a chance deles, que na verdade vencer é bem simples, contanto que eles trabalhem juntos. Assim que acabarem com o fantasma, eles podem vencer diretamente. Matando o fantasma, ele pode dropar uma recompensa de tempo extra. Ei, Cyborg, você tá vendo aquele cara mobilizando todo aquele grupo? Deixando isso de lado, algo mais importante. Esse lugar é muito exagerado, não tem como escapar daqui. Xiaoti diz que parece que eles não vão conseguir sair dali antes de terminar o jogo. Cyborg pergunta se o Yanin notou. Agora que você falou, eu também percebi. Esses jogadores parecem ser bem experientes. Principalmente aquele ali da roupa de exército que tá liderando todo mundo. Você consegue ver que ele tá todo armado. Com certeza essa não é a primeira vez que ele tá dentro desses jogos. Cyborg fala que não é isso. Ele tá falando do amortecedor daquele cara, é realmente incrível. Yanin foi pego de surpresa por essa. De repente um cara com a galinha aparece. Cabecinha fala que por pouco ele não entrou no jogo, mas que tá tudo bem, agora ele conseguiu. Aquele cara, não é um pouco estranho? Alguém dá um aviso pros jogadores falando que o jogo já está prestes a começar, que é pros jogadores ficarem atentos e preparados. Esse carinha, não é aquele boneco dos Jogos Mortais? O bonequinho fala que o tempo de jogo é de 60 minutos. As condições de vitória são as seguintes: o jogador não pode ser pego pelo fantasma dentro do prazo. Condições de falha: se o jogador for pego, vai ser eliminado. Regras do jogo: após 100 segundos da contagem regressiva, o fantasma vai começar a pegar as pessoas. Os servos dos fantasmas aparecerão aleatoriamente dentro do jogo. Ao matar esses servos dos fantasmas, você pode receber adereços escondidos ou recompensas adicionais, itens, entre outros. Soldado fala que o jogo já vai começar, pro pessoal seguir rapidamente, que eles vão encontrar um lugar para emboscar esses fantasmas. Certo, eles já entraram, vamos entrar também. O pessoal começa a entrar dentro da casa. O bonequinho diz que a porta vai fechar em 100 segundos, começa a contar de 100
tenha T1. Enquanto isso, lá dentro da casa assombrada, pessoal, tome cuidado, esses fantasmas já vão aparecer pra pegar as pessoas. Xiaoti pergunta pro Yanni por que eles não se juntam àquelas pessoas. Esse jogo não é tão simples assim. Claro, seria melhor se eles conseguissem ter sucesso na caça aos fantasmas, mas se eles falharem, é melhor nós estarmos longe deles quando isso acontecer. Xiaoti fala que então esse é o plano dele. Cyborg diz que é mencionado nas regras, os servos dos fantasmas aparecerão aleatoriamente, e o número deles é desconhecido, não podem encarar isso levianamente. A propósito, o que é exatamente ser pego pelo fantasma? Seria ser encontrado e morto por ele? Ou seria apenas o fantasma ver a pessoa e ele é pego? Temos que encontrar uma chance para descobrir isso primeiro antes de agir. Mas que barulho foi esse? Não, esse fantasma não apareceu tão cedo, não é? Parece que tem alguém aqui. O soldado de repente aparece. Eu tomei um susto, então era só você. O soldado disse que escutou um barulho que pensou que fosse um fantasma. A mulher ali atrás fala pra eles irem, não ficar de conversa fiada. Eles ainda têm que encontrar esse fantasma. O soldado fala que é isso mesmo, tem que ir atrás deles. Deseja boa sorte pro Yanni. Certo, é pra vocês também. Xiaoti pergunta o que essas pessoas estão fazendo, elas são realmente assustadoras. Bem, o jogo era para os fantasmas caçarem os humanos, parece que é o contrário, os humanos estão caçando os fantasmas. Cyborg começa a chamar eles até ali, que é pro Yanni dar uma olhada naquilo ali que ele encontrou. Todos esses desenhos, será que são os fantasmas? Cyborg fala que provavelmente são tantos, eu me pergunto se vamos conseguir lidar com todos eles. Cyborg fala que embora seja muitos, é difícil dizer, é melhor acompanhar e ver como eles vão ser exatamente. Esse grito é de uma menina, será que é daquele grupo? Cabeça de porco aparece falando que vai pegar eles. O grito da mulher começa a ecoar por toda a casa, parece que alguém daquele grupo viu um fantasma. Cyborg fala que tá vindo do hall ali da frente. Cabeça de porco vai pegando o cutelo diferenciado dele, diz que vai começar com aquelas pessoas ali. Soldado fala que não, que o cabeça de porco entendeu a situação errada, são eles que vão acabar com os fantasmas. Peppa começa a falar que os humanos são engraçados, ele vai acabar com todos ali. Mascarado começa a usar a habilidade do fogo do submundo, vai criando furacão com a habilidade dele, aquele fogo começa a cercar a Peppa. Tempestade fala que agora é a vez dela, vai criando uns raiozinhos com a mão, aqueles raios começam a eletrocutar a Peppa Pig. Estudante vai correndo pra cima dele, pede pra ele experimentar esse ataque poderoso dela, já vai jogando aquela lança acaba atravessando o peito dele. Que incrível, o padrão de ataque desses jogadores, eles realmente sabem trabalhar em equipe. Cyborg pergunta qual é a situação, parece que ele tá escutando barulho de porco sendo abatido, são aquelas pessoas, eles parecem estar conseguindo lidar com os fantasmas. Estudante encosta de junto dele, começa a brigar com a Peppa falando que ele não pode fazer esse tipo de coisa. Tempestade diz que aconselha ela a sair de perto dele. Espera um pouco, se eu me lembro bem. Estudante do nada começa a tirar uma selfie com a Peppa. Tempestade fala que isso é bem estranho, por que o jogo não acabou ainda? Estudante diz que provavelmente o servidor tá lagado. Não é isso, aquele cara na verdade não é um fantasma. Aquele grande porco, na verdade ele é um servo dos fantasmas. A arma do porco começa a se mexer. Soldado pergunta o que tá acontecendo, aquela arma começa a voar, já dá uma fatiada na estudante. Mascarado fala que o fantasma ainda não morreu. Soldado já vai puxando a arma dele, começa a metralhar o porco, falando pra todo mundo atacar ele. A galera toda vai atacando o porco, uma explosão gigantesca acontece ao redor do porco. Soldado fala que parece que o porco dropou algo, embora uma pessoa do time dele tenha morrido. Com isso eles conseguiram derrotar esse fantasma e ainda obteve um olho do teleporte. Aquela partida ali não foi uma perda total. Cyborg fica empolgado, fala que aqueles caras são muito fortes, pergunta pro Yanni se eles não podem se juntar a eles. Xiaoti concorda, diz que eles devem se juntar àquelas pessoas. Esperem um pouco, não podemos encarar isso levianamente, o verdadeiro fantasma não apareceu. Eles fizeram muito barulho agora há pouco, então eu receio que o verdadeiro fantasma logo vai aparecer. Um bicho começa a se mover, de repente uma nuvem começa a se formar dentro daquela sala onde o pessoal tava. Tempestade fala que tem um mau pressentimento sobre isso, que é pra eles se retirarem dali. Soldado pergunta do que ela tem medo, é só um fantasma, eles podem acabar com ele. Se ela tá com tanto medo assim, se aparecer um fantasma, ele cuida dele pra ela. O portal de repente começa a aparecer atrás dele. Soldado percebe e vai virando a cabeça. O fantasma Ciclope dá um gritão, diz que agora vai dar o doce deles. Sim, esse é o fantasma verdadeiro. Ciclope vai olhando ao redor. Soldado fala que ele chegou bem na hora. Isso vai facilitar e fazer com que ele termine o jogo mais cedo. Já vai metralhando o Ciclope. Ciclope já dá uma pancada na costela dele. Tempestade fala que o tiro não fez nada com aquele monstro. Isso vai ser realmente difícil. Soldado já voa pra longe naquela pancada. Ele foi de arrasta pra cima na hora depois dessa. Ciclope fala que agora é a vez daqueles dois. Começa a usar uma habilidade dele. A habilidade acaba afetando a Tempestade. Mascarado pergunta o que ela tá fazendo, que é pra eles fugirem dali. Tempestade fala que é os olhos. Depois que ela olhou pro olho daquele monstro, ela não consegue mais se mexer. Ciclope começa a ir, falando que agora já era pra ela. Mascarado por pouco consegue salvar ela. É melhor nós não ficarmos aqui por muito tempo. Temos que fugir imediatamente. Se esse fantasma nos encontrar, já era. Cabecinha em um outro lugar fala que só um tolo iria confrontar esses fantasmas. Ele tem sorte por ter aquela galinha junto com ele. Ela pode sentir espíritos malignos perigosos.
Com ela, eles podem evitar esses fantasmas. Essa é uma das habilidades dele. Pergunta pro cara se isso não é incrível. A atleta fala que ele tá certo, que nesse tipo de jogo, a sobrevivência é o que eles devem considerar em primeiro. Todo o resto, itens, hora, é bobagem. Galinha começa a perceber algo, vai olhando assustada pro lado. Cabeçulinha fala que a galinha dele parece ter sentido algo. A atleta diz que isso é ruim, que tá vindo daquela direção. Cabeçulinha fala então que é melhor eles fugirem dali rapidamente. Barulho continua vindo daquele corredor. Cabeçulinha e o atleta já saem voado dali. Vamos, temos que fugir daquele fantasma. Xiaoti diz que ela já tá exausta, pergunta pro Yanni se ele vai continuar correndo. Cyborg fala pra não se esforçar muito. Esse fantasma, provavelmente ele não veio na nossa direção. Cyborg diz que aquelas pessoas estavam indo tão bem, mas com apenas um golpe daquele fantasma, o líder deles foi de arrasta pra cima. Sim, isso é verdade, mas graças a eles, agora temos algumas informações importantes. A primeira coisa que pode ser confirmada é que além dos fantasmas, há vários servos deles aqui. Além disso, depois de ser descoberto pelo servo dos fantasmas, o fantasma verdadeiro deve ser capaz de sentir isso. Parece que ele se teleporta pro local quando isso acontece. Cyborg fala que esse fantasma então é como se fosse um bug. Talvez seja isso mesmo. Xiaoti diz que se eles ficarem fora da luta, talvez consiga vencer o jogo por conta do tempo. Cyborg fala que ela tá certa, que é só esperar e acabar o tempo e assim eles conseguem vencer o jogo. De acordo com as regras, isso é correto, mas eu acabei notando uma coisa. Se você conseguir derrotar um servo fantasma, você recebe um item especial. Eu estou pensando se esses itens são a chave para derrotar o fantasma. Cyborg fala que até pode ser, mas para isso eles vão ter que derrotar esses servos fantasmas. Peraí, esse barulho. Xiaoti pergunta se o fantasma já encontrou eles. Shh, não faça barulho, ele pode nos ouvir. Parece que algo tá se aproximando da gente. Cyborg fala que também tá ouvindo, tá vindo daquela direção ali. Fala que isso não é possível, só pode ser uma coincidência. Espere, fique quieto, não diga nada. Ele tá aqui, tá se aproximando. Aquilo, mas o que é aquilo? Samurai zumbi começa a se aproximar deles. Aquele zumbi com a foice deve ser um servo fantasma. Cyborg pergunta se eles devem fugir. Não, agora a atenção do fantasma tá nas outras pessoas. É um bom momento para atacarmos e derrotarmos ele. Assim podemos conseguir alguns itens. Se fugirmos agora, não vai ter outra chance. Xiaoti cochicha falando que o Yanni tá certo. Pergunta por que o Cyborg tá pensando em fugir, que ele é muito covarde. Cyborg fala que chama isso de mudança de tática, já que o Yanni disse que queria matar o servo fantasma, então ele iria sacrificar a vida dele para acompanhar o cavaleiro ali, fazer com que o fantasma siga ele. Certo, agora que decidimos lutar, devemos derrotá-lo em menos tempo possível. Se a batalha demorar muito, aquele fantasma de um olho pode se teleportar. Samurai vai caminhando pelo corredor, e enquanto caminha ele vai falando algo que eu não faço ideia do que é. De repente ele percebe os inimigos próximos, começa a correr falando que vai acabar com o inimigo. Aquele cara nos percebeu, não tem jeito, vai ter que ser agora. Cyborg já vai botando o braço pra fora da porta, começa a carregar uma energia para jogar no fantasma. Samurai já vai indo com tudo para dar uma foiçada no Cyborg. Cyborg já acerta um tiro nas costas do Samurai, grita pro Yanni falando que agora é a vez dele. Certo, agora eu te peguei. O fantasma acaba desviando do ataque do Yanni. Enquanto isso, o Cyborg pega umas granadas de luz, já vai jogando pra cima do Samurai. As granadas estouram bem na frente dele. Xiaoti começa a recitar a magia dela, vai preparando uma bola de fogo gigantona pra jogar nele. Rapidamente ela já dispara a bola pra cima do Samurai. Inesperadamente, o Samurai dá um chute e desfaz o ataque dela. Xiaoti diz que isso é uma pena, que quase acertou ele. Não, eu ainda tenho uma chance, vamos lá. Yanni pega um pouco da bola de fogo da Xiaoti que se espalhou. Vamos lá, com esse ataque eu acho que eu posso fazer isso. Vamos ver se você gosta disso. Xiaoti diz que o Yanni é bem esperto. Cyborg fala que esse ataque foi muito bom. Samurai fica dizendo que isso é imperdoável. Aqueles seres insignificantes devem morrer ali mesmo. Já vai indo pra dar uma foiçada no Yanni. Esse vai ser o ataque decisivo. Os dois começam a trocar golpes. Nessa situação, só um pode sair vencedor. Então, foi esse o resultado. Não esperava que isso fosse acontecer. Eu realmente perdi. Samurai pede desculpas, fala que tá preso ali há muito tempo. Ele teve que fazer isso pra poder votar. Ainda tem muita gente esperando por ele. Faz uma reverência, fala pro Yanni perdoar ele. Realmente, parece que eu perdi. Samurai fez um corte no ombro dele. Mesmo esse não sendo meu corpo físico, isso dói demais. Xiaoti preocupada pergunta se ele tá bem. Não se preocupe comigo, aquele fantasma ainda tá ali. Cyborg diz pra Xiaoti cuidar do Yanni, ele vai lidar com aquele fantasma. Samurai pergunta se tem mais um oponente pra ele. Cyborg já vai chegando de junto dele. Nicole, me ajude a analisar a fraqueza desse monstro. A inteligência artificial dele concorda, fala que já tá iniciando a assistência de combate. Diz que o carregamento foi concluído, a função de detecção está online. Ei, zumbi de foice, agora é só eu e você. Enquanto isso, a Xiaoti começa a pegar algo na bolsa dela, acaba tirando uma poção vermelha de lá de dentro. Fala pro Yanni
Anya se apressar e beber aquilo rapidamente. Ela não quer que mais ninguém desapareça do lado dela, nunca mais. Começa a lembrar de um tempo atrás com o parceiro dela. Pergunta pro Bad Boy se ele não gostaria de levar uma daquelas poções com ele pro próximo jogo. Ela ouviu dizer que aquela poção ali pode ser bem útil. Bad Boy fala que o próximo jogo é do Homem de Madeira, é muito fácil. A poção é bem cara, então é pra guardar pra depois. Naquele momento a Shao-Ti concordou. Bad Boy fala pra ela não se preocupar, que ele sempre vai proteger ela. Shao-Ti começa a rir, fala que tá bom então. Vai colocando a poção de volta na mesa da loja, mas dessa vez, depois daquilo ter acontecido, ela foi até aquela loja e comprou a poção. Fala que com aquela poção o Yanni vai ficar bem novamente. A ferida dele começa a cicatrizar. Enquanto isso, o Cyborg continua lutando com o samurai. Você é um cara realmente difícil de lidar. Parece que eu vou ter que usar o meu novo truque para lidar com você. O samurai fala que isso é uma perda de tempo, que o Cyborg ele vai morrer bem ali. Ah é? Vamos ver se você vai aguentar o meu soco de aço. O samurai começa a segurar o braço dele, vai levantando o Cyborg e fala que ele é muito lento. Ali agora já era pra ele. Vai indo pra dar uma foiçada no Cyborg. De repente o Cyborg solta o braço dele e desvia do ataque. A inteligência artificial dele fala que achou a vulnerabilidade no samurai. Finalmente, agora você já era. Cyborg já dá um soco no samurai. Certo, agora acabou de vez, não é? O samurai se questiona como isso é possível. Não esperava que ele fosse morrer em um lugar como esse. Começa a desaparecer. Cyborg pega o braço dele de volta. Aquele samurai era realmente forte. Eu quase perdi a minha vida por causa dele. Shao-Ti fica bravo e diz pra ele não ser tão precipitado assim da próxima vez. Shao-Ti, me desculpe, eu não queria te preocupar. Vou ter mais cuidado da próxima vez, tá bom? Ela chama ele de bobão. Cyborg comemora, fala que o monstro dropou algo. Ei, Cyborg, o que é isso que ele dropou? Será que é poderoso? Cyborg fala pra eles darem uma olhada. Aquela ali é a lendária pena da verdade e da mentira. É um item raro. Começa a olhar pra cima e se pergunta de onde tá vindo essa fumaça. Não, não é isso. Aquela fumaça apareceu no mesmo lugar lá do porco. É o fantasma, ele tá quase se teleportando. Vamos, vamos, temos que correr daqui. Rápido, vamos, temos que nos esconder nessa sala. Eu espero que aquele fantasma não nos ache. Cyborg fica aliviado e diz que tá seguro por enquanto. É, parece que sim, mas a propósito, o que é aquela pena mesmo? Você disse o quê? Que era a pena da verdade e da mentira? O que é exatamente? Cyborg começa a rir, todo orgulhoso. Diz que aquelas ali são duas penas. Uma é a Zen 1, a pena da ilusão. A outra pena é a pena real. Você consegue observar a localização do fantasma e dos servos dele num curto espaço de tempo. Ao acender a pena falsa, dá para criar uma ilusão, podendo executar alguns comandos simples na ilusão para confundir o inimigo por um curto período. Isso vai ser realmente bem útil nesse jogo. Essa pena de ver a localização do fantasma, será que nós não podemos usar agora? Eu acho melhor nós fazermos isso. Cyborg pede pra Shao-Ti dar uma mãozinha pra ele, ela começa a acender o fogo. A pena vai desaparecendo. Realmente funcionou, é uma projeção holográfica. Cyborg ri, diz que isso é incrível. Ah, eu entendi, esse é o mapa do jogo. Aqueles pontinhos verdes devem representar as pessoas diferentes. Essa chama amarela deve representar o servo fantasma e aquela vermelha deve representar o fantasma. Como eu disse, esses círculos verdes representam os jogadores que ainda estão vivos. Shao-Ti diz que a estrutura do edifício, a localização, escadas, passagens, não é pra eles se esquecerem de anotar tudo isso o máximo possível antes dessa ilusão acabar. Cyborg fala pra Nicole, a IA dele, escanear e copiar aquele mapa pra ele. Nicole começa a analisar todo aquele mapa. Essa habilidade do Cyborg é incrível, em comparação com ele eu ainda sou fraco. Em um outro lugar, o atleta fala pro Cabeçolinha se ele não consegue andar mais rápido. Cabeçolinha diz que ele tem que se esconder do fantasma. O atleta fala pra ele ficar quieto que ele escutou alguma coisa ali na frente. Cabeçolinha diz pro atleta não assustar ele desse jeito. Lentamente eles começam a caminhar pelo corredor. O atleta fala que realmente deve ser um servo do fantasma para eles correrem dali imediatamente. Cabeçolinha fala que não é isso. A galinha dele não percebeu nada. Se tivesse percebido, ela estaria fazendo algum barulho. Esse barulho talvez seja de algum sobrevivente que tá ali perto. A galinha de repente percebe algo. Uma porta começa a se abrir. Cabeçolinha se pergunta o que é esse jarro, se tem picles dentro. Por algum motivo ele sente que isso tá errado. E enquanto isso, ei Cyborg, você já escaneou tudo? Cyborg fala que deu tempo, ele conseguiu escanear. Shao-Ti chama eles para dar uma olhada naquilo ali. Aqueles murais parecem os grafites que eles viram antes. Cyborg pergunta se ela tá falando dos desenhos. Começa a olhar pro quadro, se pergunta o que tem naquele quarto. Shao-Ti fica impressionada com aquilo. Cyborg diz que parece que aquela pintura é sobre os fantasmas e os servos fantasmas. Mas o que exatamente significa isso e por que tá ali? Shao-Ti diz que não é só isso, pra eles olharem em volta. Por que há tantas lanternas naquela sala? Cyborg fala que são muito bonitas. Não, eu acho que não são apenas lanternas, isso tá bem estranho. As cabeças dessas estátuas de Buda foram danificadas. Parece que foi algum tipo de ritual aqui. Cyborg pega uma das lanternas e se pergunta por que tem cheiro de peixe. Cyborg, eu aconselho você largar essa lanterna rapidamente. Cyborg pergunta o que há de errado. Se eu li corretamente, essas lanternas provavelmente são feitas com corpos de outras vítimas. Isso aí é lanterna de pele humana. Cyborg fica traumatizado dizendo que isso não pode ser verdade. O que está pintado nessa parede é que alguém convocou espíritos malignos ali. Esses espíritos malignos mataram os jogadores e os transformaram em lanternas que envolvem as suas almas. Isso fornece aos fantasmas um fluxo constante de energia. Cyborg fala por que ele não disse isso antes, que ele acabou dando uma lambida na
lanterna tempinho atrás, achando que era feita de peixe. Xiao Ti fala que, em outras palavras, aquele lugar onde os espíritos malignos são convocados. Eu receio que sim, é isso mesmo. De repente eles escutam um grito muito alto. Pessoal, fiquem atentos, alguém tá chegando. A atleta pergunta pro Cabeçulinha o que são aquelas coisas. Cabeçulinha diz pra ele parar de falar e só correr. Pensa que se ele não agir agora ele vai acabar morrendo. Começa a usar uma habilidade eletromagnética que dá um dano amigável. O ataque do Cabeçulinha acaba quebrando a perna robótica do atleta. A atleta pergunta o que ele tá fazendo. Cabeçulinha xinga ele e diz que avisou antes. A sobrevivência é o que eles mais devem considerar numa situação como essa.